Na semana passada, o enterro foi invadido por criminosos. O caixão do morto foi metralhado e queimado por homens que pertencem a uma organização criminosa rival que atua na Bahia. As pessoas que estavam presentes no local correram desesperadas, tentando preservar as suas vidas, enquanto a vida do morto foi tirada novamente. Pessoal, esse caso de hoje, como a gente disse na introdução, é o caso de violência contra alguém que já foi morto, e no velório. A gente já teve outros casos que aconteceram de membros de organização criminosa atacando caixões no momento do velório e do enterro. A gente vai contar essa história aqui para vocês em detalhes, porque além de colocarem fogo no caixão, eles ainda encheram o morto de tiro, mataram o morto. Nós, pessoal, que trabalhamos com segurança pública e acompanhamos enfim, os fenômenos que se desenvolvem no país em relação à violência e a crime, a gente percebeu que está aumentando essa prática de ir ao velório e vilipendiar o morto. Isso está ocorrendo com mais frequência, e então a gente precisa trazer para vocês uma explicação sociológica disso, antes de propriamente descrever esse assunto para vocês e essa história em detalhes. Porque além desse caso, a gente vai falar de vários outros aqui. Vamos aproveitar que esse caso é pequeno, falar dele e de outros que aconteceram. Mas primeiro uma reflexão sociológica sobre esse assunto. A morte, pessoal, é um momento muito doído para a família, e a gente, não só a família, mas conhecidos também. E a gente desenvolveu uma espécie de ritual para a gente poder entender, para o cérebro entender que a pessoa partiu. E para que todos os familiares e amigos, ou grande parte deles, estejam juntos nessa partida, já que eles ajudaram essa pessoa em vida, ajudar a levá-la até a cova em morte. Esse ritual a gente chama de velório. Vocês podem achar estranho, mas no velório o sujeito que morreu ainda está vivo. Mas não vivo biologicamente falando, vivo socialmente falando. Existem duas vidas, né? Biológica e a social. Vocês entendem isso muito bem quando morre alguém na vida de vocês e você tem que ir cancelar o CPF dela, você tem que ir no cartório para chancelar que ela realmente morreu, você tem que cuidar de todas as coisas que ela deixou pendente como vida social. O velório é exatamente para que as pessoas possam entender simbolicamente, de forma solidária, que aquela pessoa, ela simplesmente se foi. Então, aquela noite que se passa velando o morto, você vai matando ele aos poucos na sua mente. Para quem é religioso, é o momento de você encomendar a alma e deixar que a alma parta do corpo naquele momento triste ali. Entende que o velório é um ritual importante para marcar essa morte? Os rituais são importantes para a vida social. Por exemplo, a formatura, a festa de formatura, ela marca que você passou um ciclo. É a partir daquele momento que você está formado. O papel da formatura, o diploma, ele é uma espécie de ritual também, o ritual documental. O aniversário é uma espécie de ritual que marca, olha, você passou mais um ano, essa é uma marcação do tempo importante para a gente entender quanto tempo você vai passar ainda nessa terra. O velório é isso. Veja, isso aqui é conteúdo que faz parte da história, pessoal. É uma análise sociológica antes de a gente entrar. Quem não quer entender contexto vai tomar no cu, vai ler a notícia aí em outros lugares. Bom, o momento mais tenso do velório, com certeza absoluta, é o fechamento da tampa do caixão. No fechamento da tampa do caixão que cai a ficha de que a morte social aconteceu. Porque no momento que se coloca o caixão dentro da sepultura e se fecha, foi todo o trabalho social para enterrá-lo ali. Enquanto existiu o trabalho social para ele nascer, existiu o trabalho social também para ele ser enterrado. Sabe? Aquela pá de terra que vai sendo jogada no morto, aquele barulho. Cada barulho daquele você vai vendo a pessoa mais distante, você vai entendendo melhor que ela é falecida, tá bom? Bom, antes de fechar o caixão, é a última imagem que você guarda do morto. Quando o cara vai fechar, ou na funerária, aí já era. Quando você interrompe o velório, dá tiros no caixão e coloca fogo, você está impondo a última violência àquele indivíduo que está morto, evitando que solidariamente os amigos e os conhecidos e os familiares possam enterrar e fazer esse ritual. Interrompendo esse ritual, o enterro do morto, a morte simbólica, ela se transforma em agressão àquele corpo, desvalorizando aquele cadáver como pessoa. Tem que ter muito ódio no coração para fazer isso, porque assusta a família do cara, assusta todo mundo. E é uma situação bastante violenta que não acontecia, por exemplo, antigamente. Isso é um sintoma de que a coisa está ficando cada dia mais violenta entre as organizações criminosas que têm feito esse tipo de coisa. Pensa como essa violência simbólica e prática assusta e faz com que as pessoas realmente temam as organizações. E esse é o objetivo.
Bom, feita essa análise, vamos contar um pouco para vocês essa história impressionante e mais outras histórias que se assemelham no método de impor a violência até após a morte biológica do corpo. Beleza? Então, ademais, deixa o likezinho. Fernandão, por favor, roda a vinheta. Coaraci é uma pequena cidade no sul da Bahia, localizado na região Cacaueira do estado. Região muito importante, inclusive, para o estado da Bahia. Com pouco menos de 18 mil habitantes, é um local aparentemente tranquilo, mas, como a maioria das cidades brasileiras, tem áreas dominadas pelo comércio ilegal de substâncias pelo crime organizado. O que a gente vai contar aqui para vocês é uma história que mostra o quanto o crime está sem limite e não respeita mais nada. E para deixar os créditos corretamente aqui de quem a gente pesquisou, nós tivemos acesso à história através de 2 blogs. O blog Verdinho Itabuna e o Amarelinho Itabuna. E já deixamos aqui os nossos agradecimentos para esses grupos locais que fazem o trabalho jornalístico em diferentes cidades do país, permitindo que essas notícias cheguem até a gente. Talvez não fosse esses grupos, não fosse essas páginas, esses trabalhadores de jornal, que têm muita coragem, inclusive, de fazer isso em lugares pequenos, a gente não teria essas notícias para trazer aqui para vocês. E que notícia? Nossa história de hoje tem um faccionado morto em confronto com a polícia, tem enterro, tiros no velório, incêndio de caixão, é uma loucura que deixa qualquer um de cabelo em pé. E por falar em cabelo, eu preciso falar para vocês sobre como anda o meu tratamento para calvície que eu faço pela Manual. E tá indo bem, tá indo bem. E antes que alguém venha falar, o Joel raspou o cabelo e tá falando da Manual e tal. Pessoal, eu raspei justamente porque eu tô fazendo o tratamento deles. Aí eu quis, na verdade, raspar para poder fazer ele crescer uniformemente já com o tratamento. Como todo início do ano, a gente faz um monte de promessa. Uma das minhas foi o ano novo com o cabelo novo. Já contei aqui que eu tenho histórico familiar de calvície, né? E eu e boa parte dos homens. E há alguns meses eu me senti incomodado e procurei ajuda. E rapaziada, eles estão me ajudando muito no processo. Já dá para notar muito como o meu cabelo andou crescendo, principalmente aqui na frente. Então, deixa essa dica para vocês. Com o gerenciamento da Manual, você pode ter um tratamento para calvície personalizado, descomplicado e seguro, com profissionais credenciados. Todo o processo é feito de forma online e você recebe um kit de tratamento em sua casa e com fretes grátis e tem acompanhamento clínico pelo WhatsApp de forma remota. Com o nosso cupom ICONOGRAFIAMAN, que está aparecendo aí na tela para vocês, vocês garantem 40% de desconto no primeiro pedido, mais frete grátis. Mas corre, porque essa oferta é por tempo limitado. Papo sério para vocês, pessoal, promessa para 2026. O quanto antes você começar o tratamento, mais rápido vai recuperar a sua autoestima e crescer o teu cabelo. E se ainda tiver dúvidas dos resultados, é só acessar as redes sociais, o site da Manual, que está passando aí na tela, tá bom? Corre lá e garante seu tratamento, mano. Agora vamos voltar para a história cabeluda. No dia 15 de janeiro, um criminoso conhecido como Léo Bufinha ou Léo Dâmara atirou contra uma viatura da Polícia Militar na Bahia que fazia ronda no bairro onde ele atuava. A polícia revidou e Léo Bufinha e o seu parceiro foram alvejados e acabaram morrendo no local. Segundo informações publicadas em redes sociais, Léo Bufinha e seu parceiro eram membros do Raio A, uma célula do CV que atua em Coaraci. Na manhã do dia 17 de janeiro, familiares e amigos de Léo Bufinha se reuniram no cemitério municipal da cidade para prestar as últimas homenagens e despedidas, fazer o velório ali, o ritual que eu falei para vocês lá no começo do vídeo. Em dado momento, quando o corpo já era levado para o sepultamento, um grupo de criminosos, veja bem, um grupo de criminosos invadiu o local e disparou diversos tiros contra o caixão de Léo Bufinha. As pessoas saíram correndo desesperadas, com medo de serem alvejadas. Queimado, ó. Opa, eu tiro na cabeça dela. Não, é com queimando. Não. Tiro. É com tiro, pensadora. Bora aí. A suspeita é de que os criminosos que invadiram o velório pertencem à organização criminosa rival e tenham invadido o local em uma demonstração de poder e para exercer a sua violência física simbólica sobre o cara que era de outro grupo. Falando assim, se você pertencer a outro grupo e ser nosso inimigo, vai morrer 2 vezes.
porque a polícia matou e agora eles que queriam matar foram lá e fizeram o serviço também. Então, como se ele tivesse morrido 2 vezes, pela polícia e pelas mãos da organização rival. A polícia foi acionada, mas ninguém foi preso. A imagem do caixão em chamas circulou pelas redes sociais e gerou um debate sobre o desrespeito dos criminosos, que não respeitaram nem a dor e luto da família e atacaram o corpo do falecido. Rapaziada, deixa eu contar pra vocês. No passado, tinha bandido que matava o rival e mandava coroa de flor. A maioria dos bandidos, eles não iam no enterro do cara. Morreu já era e acabou. Eu também não quero que façam isso no meu enterro. E pra você ver como é que o bagulho tá tomando outras proporções. E essa não é a primeira vez que esse tipo de ação acontece. Nós temos um vídeo em que contamos a história de um caixão que também foi queimado durante o velório. O caso aconteceu no dia 1º de abril de 2025, dia da mentira, quando membros de uma organização criminosa do Ceará invadiram o velório e atearam fogo num caixão. O homem que estava sendo velado também tinha sido morto em confronto com a polícia e pertencia a uma organização criminosa. O ataque em seu velório seria uma forma de os rivais mostrarem poder. O velório estava ocorrendo na comunidade de Bonfim, em Trairi, no Ceará, quando um jovem de 18 anos ateou fogo ao caixão. O jovem responsável pelo incêndio foi preso e autuado por 5 crimes. Organização criminosa, perturbação da cerimônia funerária, vilipêndio de cadáver, incêndio, corrupção de menor. Já que além do rapaz, outros 3 suspeitos participaram da ação e eles eram menores. Assim como nesse caso da Bahia, o incêndio do caixão do Ceará seria resultado de disputas entre organizações criminosas que não aceitaram o rival ser morto pela polícia e não pelas mãos deles. Um outro caso parecido aconteceu na tarde de 17 de abril de 2017. Um grupo de homens encapuzados e fortemente armados invadiu o velório. Eles retiraram os parentes do local onde o corpo estava sendo velado, ali, aquele ritual que eu falei para vocês, derramaram líquido inflamado no corpo e em seguida atearam fogo. Estava sendo velado o corpo de Daniel Amaro da Silva, de 21 anos, que foi morto no dia anterior durante o confronto com policiais. Daniel era suspeito de envolvimento em assalto que teria ocorrido em uma festa no município de Russas. Durante o assalto, o policial identificado como Menandro Cavalcante Nunes foi morto. E para terminar nosso percurso por incêndios de velórios, vamos falar de um caso que aconteceu no dia 8 de junho de 2015 no bairro Bom Jardim, em Ipatinga, Minas Gerais. No dia 4 de junho, um jovem de 18 anos chamado Tyron Viana de Souza foi baleado com 5 tiros no bairro Bom Jardim e morreu no dia seguinte no hospital. A polícia prendeu o rapaz de 25 anos que confessou que havia cometido o crime. O rapaz afirmou que tinha agido por vingança, mas a gente não encontrou informações sobre qual era o problema que ele tinha com o Tyron. De acordo com a polícia, a vítima não tinha passagens pela polícia, mas o autor do crime possui uma ficha criminal extensa. O corpo de Tyron estava sendo velado em uma igreja na cidade de Ipatinga, quando, por volta da 00:30, 2 homens entraram no local e pediram para a família se afastar. Em seguida, eles atiraram no caixão, picharam as paredes com frases ofensivas e ameaças e colocaram fogo no local. Em seguida, os homens saíram da igreja e os familiares conseguiram apagar as chamas. O caixão ficou danificado, mas ninguém se feriu. A polícia não conseguiu localizar os autores do crime, mas passou a investigar se havia alguma ligação entre a morte de Tyron e o ataque no velório. Em nossa cultura, o velório, como eu disse para vocês, é um ritual bastante importante de demonstração de afeto com quem partiu. Mesmo que o indivíduo que estava sendo velado tivesse ligações com o crime, para sua família e amigos, é um ente querido que está indo embora. Portanto, simbolicamente, a invasão de um velório, os tiros e o incêndio ganham um peso terrível para quem estava ali presente e passa uma mensagem de uma força que não respeita nem a morte dos outros, nem os parentes que não tem nada a ver com a fita. Veja, parece que a gente já entendeu pelos casos que a gente viu que acontece meio que uma epidemia, e tem vários outros casos que a gente não trouxe aqui, que é a demonstração de força a partir da invasão desses velórios, porque a função dos caras seria matar essa pessoa, como eles não conseguiram matar, eles vão no velório e terminam de dar o recado. Porque querendo ou não, pessoal, para as organizações criminosas, para o crime, no crime, morte é sempre o recado, tá? A morte ela é sempre o recado. O que aparenta isso daí? Se a polícia mata o cara que tá jurado, os caras vão no velório, metralham o corpo, vilipendiando o cadáver como se fosse assim, não consegui matar em vida, eu mato em morte. Olha só como é que é o negócio. Então parece que tá virando uma prática esse tipo de coisa em alguns lugares, e logicamente que veio o desrespeito à família, o desrespeito com o próprio cadáver. Para vocês verem aí, o cadáver ele é protegido pela legislação, não pode vilipendiar. Tem também a questão de que o momento do velório, o local do velório, ele é protegido também por lei, que é um lugar sagrado, que é um lugar que tem culto, inclusive, se as pessoas forem religiosas, e parece que tem sido uma prática comum de tanta violência, de falar assim, não me importa se ele for morto, eu quero castigá-lo mais ainda
ainda e eu vou fazer isso fuzilando ele, depois colocando fogo no corpo para que sobre apenas cinzas. Complexo o negócio, né? E aí, o que vocês acharam da análise sociológica, das histórias e tal? Deixa nos comentários aí para vocês ajudarem, inclusive, a engajar o vídeo. Antes de ir, pessoal, eu peço que vocês deixem o seu like, que se inscrevam no canal e que ativem o sininho para ajudar no nosso trabalho. A gente tem feito uma cobertura muito extensa aqui sobre as organizações criminosas e como elas têm atuado em vários lugares do país, seja do sul ao norte das localidades do Brasil. E esse trabalho, ele demanda bastante energia e tempo nosso. Além do mais, paga a edição, paga o local que a gente trabalha, uma série de coisas. Enfim, a empresa tem os seus gastos para poder fazer esse trabalho para vocês. Lógico, vocês assistirem, deixar o like, tudo ajuda muito, é a nossa principal fonte de renda. Mas vocês podem ajudar o nosso trabalho também pelo Apoia-se. E também clicando no link aí do nosso patrocinador, que hoje foi a Manual, que inclusive me deu o tratamento aí para calvície. Vocês vão ver que agora que for crescendo, ele vai ficando cada vez melhor aí, para a gente poder trazer cada vez mais histórias cabeludas para vocês aí assistirem no nosso canal, que eu sei que vocês gostam bastante, apesar de lamentável. São histórias interessantes que causam aí um fascínio do lado negativo, mas uma vontade de se conhecer como essas coisas funcionam e a gente consegue trazer aqui para vocês, beleza? Um forte abraço a todos, fui, valeu, até uma próxima.